paz do Senhor para todos, a paz do Senhor com Isaac, mais uma vez, né? A paz do Senhor, Ananias. Estamos aqui Estamos de volta. Gravando mais um dos nossos comentários, né, a respeito do texto bíblico, das variantes de interpretação que existem, alguns problemas que surgem e como a gente pode solucionar, né? Trazer compreensões mais razoáveis do ponto de vista da interpretação bíblica. E hoje a gente vai estar tratando de um tema interessante e caro, eu diria assim, um tema caro para o senhor, né? Gosta de analisar. E agora vale dizer, Ananias, que foi você que provocou. Sim. Eu havia feito um comentário. Eu sou o provocador das discussões. Eu tinha gravado um comentário sobre os limites do sentido figurado. Sim. E Ananias viu e falou para a gente gravar, me provocou, né? Para a gente gravar, e a gente estava aguardando uma oportunidade. Nós vamos tratar. Sim, são expressões que surgem dentro do contexto da igreja, né? Expressões às vezes de hinos, de músicas, às vezes de pregação, quando alguém está expondo a palavra, ou propriamente do próprio linguajar cristão evangélico, né? Verdade. E aí o senhor separou alguns desses. Eu separei aqui um bocado deles. Pronto, pode iniciar aí. O sentido figurado, Ananias, todo mundo, eu acho que a maioria do pessoal que lê a Bíblia sabe que trata-se de parábolas, tem símiles, metáfora, tem alegoria e tem a popular sombra. Sim. Que também é uma figura. Jesus a sombra é um texto até que é uma expressão até que aparece lá no texto paulino, né? Porque na verdade são os tipos, digamos assim. Porque na verdade a sombra anuncia que vem alguma coisa. Quando se vê uma sombra, é sinal que vai aparecendo um corpo, né? Isso. Está naquele sentido do tipo e do antítipo. Do antítipo. E um dos textos, o primeiro texto que a gente conversou sobre ele foi o capítulo 5 do Apocalipse, que os conjuntos cantam hino, que diz que o leão ressuscitou. Sim. E o leão não morreu, até porque, diz o assunto do livro selado que vão vir, estava vinculado, tinha a ver com a obra de Cristo. E já estava escrito que esse papel era do cordeiro. O animal a ser sacrificado em lugar do pecador era o cordeiro, em toda a Bíblia. Sim, onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto, né? Eis aí o cordeiro. Eis aí o cordeiro. As figuras do Velho Testamento, dos 40 séculos, aí, mais de 40 séculos, que foi imolado o cordeiro, sempre representando Cristo. E quando João estava na ilha de Patmos, ele disse que viu na mão do ancião um livro selado com 7 selos que ninguém podia desatar. E ele disse: eu chorava muito porque ninguém podia abrir os selos. Então apareceu o ancião e disse: não chores, porque aqui está o cordeiro do leão da tribo de Judá, isto é, o leão da tribo de Judá, que morreu, que venceu, não disse nem morreu. Que venceu. É esse texto que eu queria chamar a atenção, porque ele diz, no versículo 5, não chores aqui o leão da tribo de Judá, rei Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Ele venceu para abrir o livro. Mas aí João disse: eu olhei. Aí quando diz eu olhei, aí e eis que estava no meio do trono um cordeiro. O leão desapareceu. Aí é o limite que o cordeiro como havia sido morto. A figura do sacrifício aparece atrelada ao cordeiro. Porque o leão é apenas a força, apenas o vencedor. A figura é atrelada à vitória. Atrelada à vitória. Mas não era o leão que ia morrer. Sim. E muito menos abrir o cerco. Aí ele disse, então, João disse que viu os anciãos que diziam: diga-me, o cordeiro está mais na frente, né? Diga-me, o cordeiro de abrir o selo, desatar
Está aqui no versículo 9. De abrir o livro, leia. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo e nação. Aí está a resposta. O Cordeiro venceu porque morreu e ressuscitou. No 12 ele coloca o nome, que ele diz, ó, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza e tal. Então não existe essa figura do leão da tribo de Judá, é uma figura que foi em poucos segundos de figura. Sim. Eu não posso estar pregando sobre o Cordeiro como Salvador, que não existe. O leão. O leão. E sim o Cordeiro. Então é uma das figuras que eu vejo os pregadores falar. Sim. E ela está muito relacionada à questão das duas naturezas divinas, né? As duas naturezas de Jesus, o leão com referência à natureza divina e o Cordeiro em relação à natureza humana, porque a natureza divina fala da soberania, da divindade, do poder, da grandeza, né? Da força. E a natureza humana fala da fraqueza, no sentido da fragilidade humana, né? Da identificação de Jesus, obediente até a morte de cruz. Então, eu lembrei, quando eu fiz a postagem, Ananias, que a vitória da salvação, a vitória da igreja, a vitória do homem sobre o pecado, não está na exaltação de Jesus, está na humilhação. Sim. É verdade? Sim, é verdade. Porque está na humilhação. Sem a morte não há ressurreição. Sem o sacrifício dele não há a remissão. Então, o sentido da salvação em si está relacionado à figura do Cordeiro. É verdade. Realmente. Outro ponto que as pessoas pregam e você encontra muita distorção é na parábola do filho pródigo. Um irmão estava pregando aqui uma vez e disse, eu não sei em que o filho pródigo chegou em casa, em que ele veio, se ele veio de camelo, como que essa pessoa existe. Quer dizer, se perde o sentido de uma figura. Não é verdade? Sim, é tomar como um episódio real aquelas histórias, aquelas parábolas, narrativas que Jesus usou apenas como figura, como símbolo para trazer uma lição. Na verdade, Jesus não está falando de um filho pródigo, está falando do homem que deixou os caminhos do Senhor. Sim. Seria o mesmo que eu perguntar qual era o nome do semeador que saiu a semear. Ele morava onde? Né? Qual foi o campo que ele semeou? Era de quem? Pertencia a quem? E Jesus usou muita expressão. Sim. Um semeador, um pai de família, um rei. Sim. Quando Jesus ia fazer figura. Né? Exatamente. Essa figura está sempre sem aparecer. E teve uma irmã, caso do filho pródigo. Teve uma irmã que veio pregar aqui que arrumou até um banho. Para ele? Para o filho pródigo. Deu um banho no filho pródigo. Sim. Porque às vezes as pessoas pregam e você nota que eles não prestam atenção aos limites da figura. De acrescentar o fato de que aquela parábola do filho pródigo, ela está tratando de situações do ser humano que está com Deus, mas não valoriza Deus, do ser humano que está sem Deus e não valoriza Deus, do ser humano que está sem Deus e começa a valorizar a Deus, e do ser humano que está com Deus no final. Ele volta a estar com Deus e valoriza a Deus, né? E essas pessoas é justamente o que existe. Sim. O filho pródigo é uma representatividade dos próprios seres humanos que estão aí. É verdade. Mais uma. E mais outra. A história da porta, que os irmãos oram e pregam na igreja. Deus abre porta onde não tem porta. A Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Então, para abrir tem que ter uma porta. Tem que ter uma porta. Ele disse também, ele abre, ele disse lá em Apocalipse, eu abro e ninguém fecha. É a chave de Davi, ele diz lá. E fecha e ninguém abre. Isso. Tem que ter a porta, porque o sentido é figurado. Ainda tem os idiotas, desculpa a expressão,
que ainda diz que Deus abre porta onde não tem parede. Acrescentou ainda. Ficou pior. Ficou pior porque... E aí, se não tem parede, isso é tão simples, né, de entender. Se não tem parede, não existe nenhum obstáculo. Chega a ser uma loucura. Simplesmente você passa, porque tá... É porque a porta, ela aparece na Bíblia como lugar de acesso, né? Como lugar de acesso e como interrupção, né? Sim. De impedir a entrada. Não é verdade? Exato. Mas aí Deus só abre porta onde tem porta. Por quê? Não, mas é porque tem um muro. Aí Deus derruba o muro, faz outra coisa, tem outra figura, tem sempre outra figura. Eu gosto muito da expressão do hino de Cícero Nogueira e o Estevão Jacinto, que diz: Deus vai na frente cuidando de tudo, seja qual for a comparação que esteja fazendo. Sim. Deus vai na frente cuidando de tudo. Vai quebrando os laços, derrubando os muros e abrindo as portas que estão fechadas. Mas a porta existia. Mas a porta existe. Ela estava fechada e abriu. Existe o laço, existe os embaraços, existe o muro. Só que o muro, Deus não vai abrir porta, Deus não é servente de pedreiro para ir abrir parede. Ele derruba logo o muro para... Se é um muro, se tem um obstáculo, se o obstáculo é um muro, não tem uma porta, Deus derruba o muro. Agora essas expressões, irmão Isaac, elas são muito comuns naqueles pregadores e cantores, né? Hoje em dia está tão difícil separar uma motivação de outra, né? Porque estão se confundindo. Mas assim, isso tem muito a ver com aquela necessidade do pregador, do cantor, de causar uma emoção. E aí eu acho que até como auxílio para quem gosta disso. Diga, se você quer causar uma emoção, diga que ele derruba o muro. Porque você ele não vai ter o trabalho de abrir uma porta, porque ele não é pedreiro. Ele vai derrubar logo o muro. Nogueira diz no hino, ele não abre a porta, mas arranca. Porta nem sempre é a parte que fecha. A porta é o lugar de acesso. Sim. Se você abre, não há diferença dela ter uma porta ou dela ser só uma passagem. Dela estar a porta no lugar ou se a porta está fora. O problema é que tem que estar fechado, mas tem que existir para poder Deus abrir. São essas coisas que eles vão fazendo e a gente se acostuma a ouvir essas coisas e a considerar. Sim. Não observam os limites dessas figuras. Um outro ponto que eu coloquei aqui, que os irmãos cantam: eu navegarei no oceano do Espírito. Essa é antiga. É antiga. Agora eu faço um desafio. Faz um desafio? Faço um desafio. A quem? A qualquer leitor da Bíblia. Sim. Para me mostrar uma relação do Espírito Santo com o oceano. Porque o oceano, um lugar apresenta-se como lugar de tribulação, de aflição, de luta. E tem outras figuras ainda, o mar, o oceano, que é a mesma coisa. Larga de si espuma, moléculas orgânicas. É o que a Bíblia diz. O oceano é sempre foi um lugar de batalha, de luta, para sobreviver. De águas turbulentas. De águas turbulentas. Não tem sinal, não tem uma parte na Bíblia que relacione o Espírito Santo com o oceano. O Espírito Santo na Bíblia é representado por rio. Salmo 46, versículo 4, eu acho. Há um rio que corria. Há um rio cujas correntes... corrente alegra a cidade. Alegra a cidade. Corria é de Ezequiel. Mas é outra figura, Daniel 47. 47. Então o Salmo diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus vivo, ao santuário da morada do Altíssimo. Isso. Esse texto se relaciona bem com o Espírito Santo. Como também o 47, as águas de Ezequiel. As águas que Sara, de Ezequiel, capítulo 47. Exato. Então,
eu não concordo com a letra, eu navegarei no Oceano do Espírito. O oceano jamais representa o Espírito Santo na Bíblia. Há duas figuras, o Espírito Santo representado pelo rio e Jesus representado pela fonte. Deus disse a Israel através de Jeremias: duas maldades cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de água viva. Era um lugar que jorra água, Sim. de onde nasce água. Cavaram cisternas que não Cavaram podem cisternas, conter cisterna é serviço do homem. Sim. É mesmo. E Jesus, naquela passagem do Evangelho de João 7, né? Ele se referiu ao Espírito Santo falando sobre rios de água viva, né? Rios de água viva correram no seu interior. Isso. Essa é a representatividade do Espírito Santo. Jesus aparece na Bíblia como a Parece fonte, uma coisa assim tão como simples. Não, você está fazendo confusão por causa disso. Mas olha só, rio, um fenômeno natural, né? E oceano também é um fenômeno natural. Mas você não confunde. Do ponto de vista, eu digo, geográfico, nem nada. Do ponto de vista mesmo da natureza, das ciências naturais, você não confunde. Quando você se refere ao oceano, é oceano. São três: o Índico, o Atlântico, o Pacífico, né? Quando você se refere a rio, Rio Amazonas, né? Rio Nilo, você não confunde. Então, Não. por que fazer a confusão? Não há porquê. No caso da simbologia bíblica, de fato é importante. Porque se a gente está usando simbologia, está usando sentido figurado, a gente tem que usar o sentido figurado correto. Sim. Esse é o ponto, né? Que Esse é o ponto que eu levanto. Sim. De nós não estarmos citando figuras trocadas. Entendi. Já que você quer se apropriar desse expediente, que é a simbologia, a figura, desculpe, né? A figura, você quer se apropriar desse expediente que é a figura, que é um tipo de recurso didático muito proveitoso, né? Então faça-o de maneira correta. Faça de maneira correta. Mais um? Tem mais. A história da raiz de Jessé, que lamentavelmente, eu vi meu irmão pregando e dizendo que ficou bom porque tomou chá da raiz de Jessé. Essa é nova para mim. Pois eu vi isso, uma irmã dando esse testemunho. Sim. Usando essa... Enquanto que no texto bíblico, a referência a Jesus como a raiz de Jessé, a raiz de Davi, né? É apenas no sentido genealógico, né? Porque a raiz aparece na Bíblia com dois símbolos. Sim. Duas figuras. Uma é o sentido de ser arraigado. Certo. De aprofundar a raiz. A raiz aí trata de segurança. Sim. Ezequiel, acho que fala, não, Jeremias 17:8. Diz que o justo é como que lança as suas raízes ao ribeiro. Jeremias 17:8. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, nem a sua folha fica verde. Mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Justamente porque está arraigado junto ao ribeiro. Até... E é tanto, Ananias, que a natureza usa as plantas, as árvores, cada árvore para um terreno adequado. Porque, por exemplo, o cedro do Líbano, ele aprofunda raízes metros de profundidade. A espécie de cedro do Líbano. Eu brincando com o pastor nosso amigo. Então por isso que o Salmo 91 usa o cedro quando se refere ao velho. Não é? Ele poderia ter usado outra árvore? Não, porque a ideia era justamente essa de raiz profunda. E se ele tivesse usado o cedro de outras regiões? Porque eu tenho experiência de uma coisa. Ele diz, só relembrando, é o 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Quer dizer, ele cresce, primeiro ele aprofunda, arraiga as raízes.
Chama no papel da raiz. Eu queria dizer no cedro, porque ele não cita o cedro de outras regiões, como por exemplo Martins. Pastor Vinícius não sabia que Martins era coberto de cedro. Sim. Antes de desmatarem. Eu alcancei muito cedro em Martins. Tem até uma região de Martins chamada o Cedro, o local do cedro. Tinha muito cedro. Já o cedro, esse tipo diz a história que tem 6 tipos de cedro. Esse, por exemplo, de Martins, não pode aprofundar tantas raízes, porque Martins, em todo local que você... Martins tem centenas de cacimba. Eu fiz 2 cacimba, que chama cacimbão. E ela, em menos de 10 metros, 5 metros, ele topa num lajeiro que é em toda Martins. Pode confiar, em todo canto que você for cavar uma cacimba, em cima, na chão de Martins, você topa nessa pedra. Aí o que é que a gente fazia? Media 3 metros, assim, descia o corte. Quando chegava na pedra, aí recuava, aí com 2 metros você cavava com fogo. A pedra, passava a pedra, talvez aí 1 metro de pedra ou mais, aí em cima da parte que sobrava construía de tijolo para cima. Dessa pedra para baixo é um barro branco, que não arreia de jeito nenhum. Quer dizer, um cedro de outra espécie, um cedro do Líbano não plantava, não se firmava em Martins. Aí Deus, as coisas de Deus é assim, a natureza, vê a história da tamargueira, que o irmão pregou outro dia sobre ela, mas ela aparece lá nas referências representando Moabe, e é num sentido negativo. Sim. A tâmara, ela é um arbusto, ela nasce no deserto, aprofunda raízes enormes, mas não tem, a tâmara é pequena, é um arbusto, mas ela necessita disso. Então a natureza se encarrega nisso, de cada planta ter na sua região. E até a referência dada aí, essa é para um personagem bíblico está a história da raiz. Sim. De se aprofundar. E a outra? E a outra é o que você falou, é o tronco. Sim. A história da raiz de Jessé refere-se à origem, à genealogia. A raiz de Jessé vem de lá, não é? Tem esse sentido, esses 2 sentidos na Bíblia. Vamos outro. Tem outro. Eu estava vendo outro dia o Face, não, o WhatsApp, e o irmão colocou um texto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor. Quer dizer, ele está analisando. Eu olho para os montes, mas o meu socorro está nos montes, porque Davi era acostumado a se refugiar nos montes, e os guerreiros daquela época ocupavam os montes, se refugiavam nos montes. De lá dos montes eles estavam escondidos, estavam refugiados e avistavam os vales onde as guerras se travavam. Estavam protegidos no monte. Então, quando o irmão diz assim, olhe para os montes onde me vão socorro, ele diz, eu não sei qual é o monte que está diante de você. Quer dizer, aí prova que ele está confundindo o monte com um obstáculo para você ultrapassar, com o monte como um lugar de refúgio. Quando Davi se refere ao monte, está se referindo como refúgio. Sim, deveria ter usado, não deveria ter usado aquela referência. Não se pode confundir os 2 símbolos. Exato. Os 2 resultados. É verdade, e essa daí foi... Quando eu me refiro ao monte, eu preciso saber qual é o monte que eu estou vendo. É um monte como obstáculo diante de mim, ou é um monte como um lugar que eu me refugio? Sim. É diferente o sentido. O versículo está dizendo, dando a resposta da figura que foi usada, né? Mas como as pessoas se acostumam com as figuras pegadas assim, aleatórias, não para pensar. Não considera o que é que de fato isso quer dizer. Eu coloquei aqui, o mundo pode ser obstáculo. Aí tem o Salmo 121, que é com referência ao refúgio. E Mateus 24, 20 e 23, Jesus falou sobre quem estiver no monte, na hora do cerco de Jerusalém. Sim. Quem estiver no monte, não desça. Você está refugiado no monte, não desça. Então, nesse sentido, a gente tem que ver a diferença da figura. O irmão estava pregando uma mensagem muito maravilhosa, mas pregou sobre o samaritano. Aí disse, aquele samaritano
certamente não morava em Samaria, porque ele encontrou o homem e foi a Samaria e disse: quando eu voltar eu lhe pago o resto. Então, aquele é samaritano. Ora, a gente sabe que Jesus estava conversando com o fariseu, e o fariseu citou os mandamentos. Jesus perguntou a ele: sabe os mandamentos? Ele disse: sei. Quais? Amar o próximo a si mesmo, os mandamentos. Quando Jesus disse assim, amar o próximo, aí o fariseu disse: e quem é o meu próximo? Por quê? Porque a gente sabe que os fariseus se consideravam os próximos de Israel. Porque próximo aí não era no sentido de ser ajudado, era no sentido de ajudar. Eles se diziam próximo de Israel, do povo judeu, para ajudá-los, que esse era o papel deles. Então, quando Jesus disse quem é o meu próximo, ele disse, quando Jesus disse amar o próximo, ele disse quem é o meu próximo. Aí 10, Jesus entendendo, Jesus compreendendo a situação, o orgulho dele, a posição que ele estava tomando, aí Jesus disse, aí Jesus contou a história, disse o homem de Jerusalém e caiu na mão do salteador. E vai terminar naquele que cuidou do homem. Aí Jesus disse assim, quem foi o próximo do homem que caiu na mão do samaritano? Aí o fariseu não tem outra resposta, porque ele disse que esse homem era samaritano. Só isso. Tem nada a ver com a história se era bom, se era ruim, quem era o samaritano, onde morava, não tem nada a ver. Só esse homem era samaritano, porque os judeus desprezavam o samaritano, como todo mundo sabe, né? Sim. Então quando Jesus disse... As outras opções, que era do sacerdote do levita. Que era quem devia. Quem devia. O fariseu não está dizendo que não estava se apresentando como próximo? Sim. Não era ele que se dizia próximo? O sacerdote e o levita deviam estar nesse padrão, nesse grupo. No entanto, eles passaram de largo. Então, a única opção ficou para o outro. O samaritano. Aí Jesus disse, e Jesus observou, e esse era samaritano. Sim. Botou o fariseu no imprensado, e o fariseu não tinha outra resposta. Quando Jesus perguntou, quem foi o próximo do homem? Aí ele não tinha outra resposta e disse, aquele que usou de misericórdia. Não interessava quem era. Sim. Aquele que usou de misericórdia. Então Jesus disse, você vai e faça o mesmo. Pronto. Quer dizer, para você ser o próximo, tem que ter esse conceito. Então, não se pode tratar daquele samaritano quando ele é apenas uma figura. Isso, como a gente colocou, né? No início. Você confundir uma parábola, uma narrativa que quer trazer uma lição, com um episódio real, um evento que você vê, para a gente terminar, eu estava na escola, você estava na escola dominical, um ano aqui, 2017, e o irmão perguntou, você estava dando aula sobre as bodas de Cristo, e o irmão perguntou, irmãos, aqueles homens que o pai de família mandou chamar das esquinas nas ruas, porque os convidados não eram dignos, quem é esse povo na boda do Cordeiro, nas bodas de Cristo? Ora, ali só tem o nome boda para representar, porque não tinha nada a ver com boda de Cristo. Aquilo era o acesso dos gentios à graça de Cristo. Sim. Porque já que eles não eram dignos, convide todo mundo. E eu disse, no dia, eu me lembro que eu disse, aqueles homens que Jesus mandou chamar eram os mesmos cachorrinhos que se alimentavam da migalha da mesa do Senhor, dito pela mulher cananeia, e os mesmos répteis que estavam na rede do lençol que Pedro viu. Sim. Duas figuras completamente diferentes. Os cachorrinhos comendo da migalha da mesa. E o próprio centurião de Cafarnaum se encaixava também ali. Porque ele não era judeu. Pois é. Aí imagine como é o sentido figurado. Sim. Um lençol cheio de répteis e uns cachorrinhos se alimentando das migalhas caídas da mesa. Agora a parábola dos convidados que não eram dignos. E Jesus disse assim, um rei fez as bodas do seu filho. Um rei é uma figura. Sim. E aparece o pessoal que era convidado e se mostrou indigno,
E outro dia, a irmã, uma jovem pregando aqui na igreja, eu fiquei com isso na minha mente, porque ela citou Abraão, em ti abençoarei as famílias da terra. Aí eu digo, foi aí que começou o convite. Foi aí que Deus convidou, fez dos judeus os dignos, o personagem principal Do plano da salvação. Certo. Quer dizer, os convidados eram justamente os abençoados em Abraão. Muito bem. Irmão Isaac, para concluir, eu, assim, só como uma forma de ilustração, eu me lembrei de uma história que o senhor contou. Conta aí essa. Isso entrou aqui na história porque um dia um irmão contou também uma coisa semelhante sobre a mãe de uma pessoa, que eu não me lembro mais da história. Só que a que eu tenho lá no interior, é que lá no interior, lá no município de Martins, tinha um senhor que fazia muita festa, fazia baile. E um dia de baile no interior dava muita briga. E um dia houve uma briga lá nas Avensas e um elemento furou um outro lá da festa. Aí tinha um rapaz lá que era muito conversador, gostava muito de aumentar as histórias. Sim. Aí ele vinha, estava havendo um corte de cabelo lá numa mercearia, no local, negócio do interior, estava cortando o cabelo. Aí o senhor vinha passando, disse, vamos chamar Zé. Ele estava lá na festa, vamos perguntar a ele como foi a história da briga do baile. Aí Zé chegou e disse, Zé, você estava no baile? Ele disse, estava. Aí disse, bem, mas como foi lá, rapaz? Eu só tive pena de uma mulher. Aí ele disse, aí o pessoal não sabia da história de mulher. Pô, que mulher? Ele disse, não, é porque o cara furou o outro lá, aí pulou no meio do terreiro com a faca e disse, agora eu furo até a mãe do padre. Aí disse, mas já pensou se essa mulher estivesse lá? Pois é, né? A figura dele, do rapaz que estava atrás da briga de se vingar, ele transformou em um... Ele até esqueceu, teve mais pena, teve mais dó de quem não estava. Sim. Se por acaso a mãe do padre estivesse lá, o cara disse que furava. Que é uma expressão, né? É uma expressão que o pessoal... Pois é, isso ilustra muito bem essa ideia que a gente está passando. Para a pessoa considerar, de fato, qual é o sentido real da figura. Eu acho, Ney, que quem prega, quem faz uso da palavra, deve prestar atenção a esses detalhes. Sim, para não ficar citando textos, atropelando os outros. Faz uma figura e atropela as outras. É verdade. Aí tira o sentido da figura, do sentido figurado. Amém. Deus abençoe a todos. Espero que tenha ajudado, né? Auxiliado os irmãos.